Fala Tricolada, tudo tranquilo? Sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui nesse canal maravilhoso que merece um like, merece a sua inscrição. Seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez. Se você está sempre aqui e ainda não colaborou com o canal, deixando o like e se inscrevendo, eu peço que você faça isso encarecidamente nesse momento, que vai ajudar bastante o nosso canal. Você quer saber quais são os assuntos de hoje? Muito interessantes para você assistir, que vale a pena esse like? Olha, o Fluminense sondou o volante do Internacional de Porto Alegre, vou dizer quem é. O Wellington Nem entrou em acordo com o Fluminense, mas reclamou do período que ele passou aqui. E o Sub-23 do Fluminense vai continuar, a equipe de aspirantes vai dar continuidade. Então vamos aos assuntos, vamos começar pelo jogador do Internacional que está sendo sondado pelo Fluminense, mais um volante do Odair, que em outras vidas ou em algum momento, ou o sonho dele de infância era ser motorista de caminhão, porque é o homem para gostar de volante, mas talvez esse interesse no volante do Internacional tenha uma explicação. Segundo o repórter Wagner Martins, da Fox Sports, o Flu está interessado no volante do Internacional, Rodrigo Dourado. Volante bom, volante de marcação, é um jogador bastante interessante, a torcida do Inter gosta do jogador e a diretoria do Inter também. O jogador é uma pedida, isso é claro, do Odair Hellmann, o nosso treinador, porque já trabalhou com esse jogador lá no Inter, na sua passagem pelo Internacional, conhece o jogador. Daí tem aquela pergunta, né? Para que mais um volante se o Fluminense está recheado de volantes? Talvez tenha uma explicação para isso, e a explicação seja o Henrique. O contrato do Henrique com o Fluminense termina agora, no mês de dezembro. Estamos num período de paralisação, a gente não sabe quando o futebol vai voltar, mas é praticamente certo a saída do Henrique e o retorno do mesmo para o Cruzeiro no próximo ano. É apenas um período de empréstimo até o final do empréstimo dele aqui no Fluminense. Então vai surgir uma vaga aí de volante e nada mais, nada menos do que um jogador que o treinador conhece, que é o Rodrigo Dourado, que já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube já no próximo mês, porque o contrato do Rodrigo Dourado também termina no mês de dezembro, no caso com o Internacional. Ele já pode receber, já está sendo sondado, foi sondado pelo Fluminense, foi sondado pelo próprio Cruzeiro, do volante Henrique, e foi sondado também pelo Flamengo. Então há interesse dessas três equipes, claro, contando com o Fluminense, na aquisição desse jogador. Mas só que tem um porém aí no Rodrigo Dourado. O Rodrigo Dourado, ele não atua há 10 meses, ele teve uma contusão grave, passou por cirurgia e tudo no ano de 2019, e está um bom tempo parado. Mas a imprensa gaúcha, a diretoria do Inter está muito confiante na renovação do contrato do Henrique Dourado. Vamos ver a força de persuasão aí do Odair, que trabalhou com o jogador e certamente é uma indicação dele, porque é praticamente certa a saída do Henrique no final do ano e vai precisar de um jogador, um volante de experiência para cobrir essa vaga aí do Henrique. Então vamos aguardar. Cruzeiro na briga, Flamengo na briga e Fluminense também, e o Inter confiante na renovação com o jogador. Na minha opinião, o Rodrigo Dourado é um bom volante, é um bom jogador que pode acrescentar o Fluminense aí no caso de uma possível aquisição já para o próximo ano, assinando um pré-contrato já no próximo mês. Vamos aguardar. Vamos falar agora do Wellington Nem. O Wellington Nem, ele entrou em acordo com o Fluminense. Ele afirmou que entrou em acordo com a diretoria tricolor para o pagamento de uma dívida. Ele trabalhou no Fluminense no ano passado. O contrato dele de empréstimo, o Shakhtar emprestou ele para o Fluminense. O contrato de empréstimo dele acabou, era apenas de 6 meses. Ele retornou lá para o time da Ucrânia, mas quando ele retornou para a Ucrânia, o Fluminense deixou uma dívida com ele. Ainda na gestão Abad / Mário Bittencourt. Então o Fluminense não pagou e tem uma dívida com o jogador. Ele saiu com o Fluminense com essa dívida para receber do ano passado. Vamos abrir aspas aqui para o Wellington Nem, que ele diz sobre essa dívida que ele tem com o Fluminense. Ele diz o seguinte: sim, quando saí ficaram me devendo, mas meus advogados já entraram em acordo com o clube, um acordo bom para o clube e já foi resolvido. Então, foi sacramentado, já está resolvido,
devem ter parcelado essa dívida, está resolvido. Só que ele falou que ainda não recebeu nenhuma parcela dessa dívida, o pagamento dessa dívida ainda, porque ele acha que é devido à crise, à paralisação. O Fluminense está impossibilitado de pagar algumas coisas, tanto que está fazendo campanhas aí para pagar os funcionários, e ainda não pagou a primeira parcela da dívida que tem com ele, desta última passagem dele pelo Fluminense. Mas ele confia que o Fluminense vai pagar e que entende a situação do Fluminense, que é um problema de todos os clubes do futebol nacional, e tá tudo certo. Menos um problema aí para o Fluminense resolver de pagar jogador, que a fila tá enorme. Mas vamos falar da queixa dele, da reclamação dele. O que o Wellington nem está reclamando na entrevista? Ele falou que ele chegou no Fluminense com 40 dias de férias, não teve tempo para treinar, teve oportunidade com o Fernando Diniz, depois teve com o Oswaldo, que estava indo muito bem, depois ele teve uma contusão, o Oswaldo foi expulso, daí entrou o Marcão. Ele faz uma queixa bem específica no Marcão, porque ele diz que com a chegada do Marcão ele só jogava 15 minutos e depois ficava de fora durante 3 partidas e não teve como apresentar o bom futebol, daí ele saiu magoado, chateado. Se ele foi colocado de escanteio com a ascensão do Marcão para a equipe profissional, acabou dando certo, porque a equipe não foi rebaixada e conseguiu se livrar do rebaixamento. Na verdade, todas as vezes que o Wellington Ney jogou, ele não apresentou o mesmo futebol que ele apresentou em 2012. Recomendo até a reprise aí, Palmeiras e Fluminense, lá em Presidente Prudente, dia 31, próximo domingo, não sei se é esse domingo ou outro, vai reprisar na Globo, o Wellington Ney está em campo. Então vocês podem perceber que é um outro jogador, não foi o mesmo Wellington Ney que jogou em 2012, o Wellington Ney do ano passado. O futebol não era o mesmo. As dificuldades que o Wellington Ney tem de arrematar gol, de fazer gol, a dificuldade continua a mesma. Ele não evoluiu nisso no período que ele passou no Shakhtar. Passou muito tempo contundido também, se machuca bastante. Na verdade, ele não jogou o que a torcida do Fluminense esperava que ele jogasse. E talvez seja por isso que o Marcão colocou ele no banco, porque viu um jogador em melhores condições de substituí-lo. Não vejo motivo ele reclamar. O Fluminense não tem condições de contratar ele do Shakhtar, emprestou, pegou ele por empréstimo, acabou o contrato, ele voltou. Não vejo justificativa para ele reclamar do Marcão nisso aí. São opções do técnico que o jogador precisa respeitar. Vamos falar do Sub-23, barra aspirante. Surge um boato aí, até de portais tricolor, afirmando que o Sub-23 iria acabar. Pois bem, o Fluminense mandou uma nota hoje informando, negando esse boato, essa informação, boato, né? De que o Sub-23, a equipe de aspirantes, iria acabar. E na nota oficial que o Flu mandou para a imprensa, o clube disse que segue aguardando a decisão da CBF de que não vai acabar a equipe de aspirantes do Fluminense e que segue aguardando a decisão da CBF sobre uma competição ainda esse ano. Todo mundo está vendo que está faltando data. Na minha opinião, time de aspirantes Sub-23 poderiam muito bem fazer quando eu era mais jovenzinho, quando eu era garoto, botar na preliminar, bota os aspirantes para jogar um jogo antes do time principal. É uma atração a mais, você vai mais cedo ao jogo, você vê como a rapaziada do Sub-23 tá. Na minha época, o meu pai e o meu avô diziam que tinha jogo do Fluminense que eles iam para assistir o aspirante, porque o aspirante era melhor do que o time principal. Então eles chegavam cedo, eu chegava cedo também no Maracanã, assistia a preliminar, depois passou a ser jogo dos juniores, daí eu assisti o jogo dos juniores, depois vinha o jogo do time profissional. Essa dificuldade de calendário que a CBF está alegando para não ter essa competição de Sub-23 pode ser muito bem resolvida botando a rapaziada do Sub-23 para fazer a preliminar. Mas a CBF até agora não disse o calendário, quando vai ter jogo do Sub-23, e o Fluminense está no aguardo. Caso não haja esse campeonato Sub-23, os jogadores não ficarem treinando para uma competição que não vai ocorrer, haverá uma suspensão temporária
dessa atividade da equipe de aspirantes. Aí o Fluminense, o Angione, que é o grande idealizador desse projeto dos aspirantes, vai ver caso a caso e encaixar os jogadores até mesmo na equipe principal, emprestar, vai ver caso a caso quem pode ser aproveitado ou não, mas o projeto permanece. Quando tiver competição, daí agrupa todo mundo e vai fazer. A equipe aspirante sub-23 continua está fazendo o mesmo trabalho que a equipe principal, treinos virtuais somente em datas e dias diferentes, mas fazem o mesmo serviço, mesmo trabalho, a mesma atividade física, o mesmo padrão seguido pelo elenco principal, a equipe de aspirantes está fazendo, para não ter aquela diferença física de um jogador para o outro. Então continua assim, a equipe de aspirante permanece. Se confio no planejamento dessa diretoria, se a equipe de aspirante vai permanecer, é porque tem um foco para isso, para alimentar a equipe principal, caso precise de algum jogador, busca lá da equipe de aspirante, e pelo visto tem como pagar o salário desses jogadores, que não é tão grande assim. Então vamos seguir confiando, vamos dar esse voto de confiança na diretoria, nessa manutenção. Na verdade, alguns clubes já encerraram a atividade da equipe sub-23, como é o caso do Bahia, devido ao problema econômico. Nós vamos dar esse voto de confiança aí, ver como é que vai desenrolar isso aí, e ver se a gente vai poder ver numa preliminar, quem sabe uma equipe de aspirantes jogar aí para colocar o calendário deles junto com a equipe principal. É isso aí, Tricolada. Olha, dá uma moral lá no Instagram, o Instagram tá maneiríssimo, tá muito legal. Fotos antigas, tem um TBT lá que eu coloquei lá. Foto tirada minha, eu que tirei, tava na arquibancada, no fato, e tirei a foto. O fotógrafo, não sou formado em fotografia, o fotógrafo, desculpe a qualidade da foto, mas é feito com carinho, é de um tricolor que estava na arquibancada e viu um momento histórico e registrou. E o Instagram eu estou usando para isso, para mostrar para vocês as minhas histórias do Fluminense lá no Instagram. Então dá essa moral, segue lá no Instagram, @tricolada, vocês vão ajudar bastante aqui o canal e é muito legal ver você lá também. Aqui no YouTube e lá no Instagram. Também tem Twitter, @tricolada, tem o meu Twitter particular, que é o Alexandre AALF. Dá essa moral lá, tem até TikTok, @tricolada. Então dá essa moral lá, posso contar com vocês? Então vão lá, me segue lá no Instagram, ajuda o Instagram a crescer cada vez mais aqui do Tricolada, e dá um like e se inscreva no canal. Fique com Deus, fui!